podeis assentar, pastor. Bom dia aos irmãos, a graça e a paz. E aos bonitos e inteligentes, oi. A autoimagem aqui está muito boa. O povo de Deus tem uma autoimagem boa. Estou tão feliz que vocês nem imaginam, porque estou de volta a Recife, cidade pequena, porém decente, Veneza brasileira, cidade onde o rio Capibaribe se une ao Bibiribe, para iniciar o Oceano Atlântico. É muito bom isso, gente. Eu sou daqui, de Recife, mas faz muitos anos eu fui embora. Papai faleceu em 60, eu tinha acho que 13, 12 anos, e naquele êxodo dos nordestinos para o sul, eu fui nessa leva e Deus não me trouxe de volta. Agora eu entendo por quê. Lá eu comecei a minha vida, me converti aos 17 anos, e conheci uma goiana, uma loira inteligente chamada Ivone, do qual nos casamos em 72, estamos casados até hoje, temos 3 filhos. O André, casado também, é pastor. A Raquel é doutora, professora lá no Mackenzie, casada também, com 2 filhos. O André tem 2 filhos também. E o Marquinhos também é pastor, casado, com um filho chamado... deixa eu ver, são 5 netos aí. É o Daniel. E eu tenho um último agora que nasceu a semana passada, chamado Pedrão. E nós trabalhamos numa missão chamada Jovens da Verdade, começada em 68. E é uma longa história. E Deus nos deu o privilégio de ter um ministério com jovens. Hoje não é só mais jovens, é crianças, adolescentes, jovens, adultos, casais, pastores. E esse é o trabalho de Jovens da Verdade, 47 anos. Eu sou não bisavô, nem bissexual, sou bimissionário, porque também trabalho numa outra missão chamada CEPAL, servindo a pastores e mestres. Eu sei que o tempo é pouquinho, mas eu queria mostrar para vocês um pouquinho do trabalho que a gente faz com crianças e adolescentes. O Ariel, é isso aí? Acertei, Ariel? O Ariel vai ajudar. Não põe o JV na estrada, não. Põe o da temporada. Todo janeiro e julho, pode ir pondo aí. Janeiro e julho a gente faz um acampamento com crianças, jovens e adolescentes. Então isso aí é uma pequena amostra do que é feito lá com as crianças, os jovens e os adolescentes.
Do I live in it? So astounding. Love is an ocean, you can drown me. The sweet embrace, the lovely taste, I taste and see. I'm under grace, the place to be. It means I'll never need an umbrella. I'm cool in the cold, in the hot weather. Whether or never I ever understand, I'm a man in the hands of great plans. I stand with faith there in a life I never known to touch. And still outside my clutch, but I'm like, what's the dream of? What's the hope in? What's the die for? Live to no end. This is living. The life I've been given is a gift. If I'm a living, I'ma live it to death. So what's the dream of? What's the hope in? What's the die for? And live to no end. This is living. The life I've been given is a gift. If I'm a living, I'ma live it to death. Yeah. Muito bem, isso é uma amostra do acampamento de janeiro e julho. Então, se você tem um adolescente que está dando muito trabalho para você, mande para lá. Ele passou a semana com a gente tem métodos nazistas e a gente devolve ele uma seda para você. Falando de adolescentes, eu trouxe alguns livros que a gente produziu para adolescentes. Se você tem jovens e adolescentes em casa, pode dar de presente. Fonte da Juventude, a igreja será jovem quando o jovem for igreja. Juventude, o tempo mais estratégico de nossas vidas. Em busca da costela perdida, se seu filho já está pensando em namorar, sua filha, aqui mostra como ela pode arranjar um namorado bonito, rico e crente. Também tem alguma literatura para os adultos de humor. Rir é melhor que remédio, seleções de graças. Tem para casais, tem um livro sobre sexualidade, embora o título seja Sexualidade do Pastor. Eu vejo que tem muitos pastores aqui, mas a verdade é para o casal. E nós trouxemos poucos, mas um kit de DVD, o que é bom pode ser melhor para casais. Né? E são 4 DVDs sobre educação, comunicação, sexualidade e finanças. E também algumas gravuras dos quadros. Esse é um dom que Deus nos deu. A gente desenvolveu isso nos Ar Livres, lá em São Paulo. E isso vai estar com a moçada, com a juventude, com o Pedro. Pode procurar o Pedro, o João. Eles sabem como você adquirir essas coisas. Plim, plim. Acabaram os comerciais. Bom, vamos abrir a palavra de Deus e vamos ao que interessa. Queridos, desculpem as brincadeiras, eu passei a maior parte do meu tempo trabalhando com adolescentes e jovens, então eu perdi aquela postura do pastor episcopal ou pastor presbiteriano. E estou aqui diferente, estou me sentindo um peixe fora d'água, todo mundo bonito aqui, mas o bispo me autorizou, por causa da pintura, não suja. E sujar uma coisa dessa bonita não é legal, não. E também por causa do calor, né? Estou até vendo que foi providencial de Deus. Mas, então, gostaria de compartilhar com vocês um pouco da palavra de Deus, um pouco do Evangelho. Nós estamos muito preocupados com o rumo que a igreja brasileira está tomando. Não é só a política. Parece que quando tem crise na política, tem crise na igreja também, né? De toda essa questão da teologia da prosperidade e tudo mais, nós estamos virando mais religião do que o evangelho, né? E nós somos um povo no meio de uma sociedade capitalista, de uma sociedade maior. E, de qualquer forma, essa sociedade sempre vem influenciar a micro-sociedade, a macro influencia a micro. E eu gostaria de, rapidamente, ver com vocês sobre uma situação muito parecida que nós estamos vivendo em Israel. No Velho Testamento, no Salmo 1, o salmista, provavelmente Davi, abre esse livro maravilhoso que todos nós gostamos, para detectar uma situação que o povo estava vivendo, o povo de Israel.
e ele detecta que o povo está deprimido, o povo está infeliz. E no contexto aqui que foi escrito, Deus separa um povo para ser justamente um povo diferente, um povo feliz, um povo onde os maridos eram fiéis às suas esposas, onde as esposas viviam felizes, contentes com o que tinham, não era um povo rico, era um povo seminômade, e onde os filhos eram obedientes aos pais, ou seja, as famílias seriam felizes. E a pergunta é: por que vocês são felizes? Por que esse povo é feliz? Por que essas famílias são felizes? E a resposta seria: porque eles têm Javé, eles têm Yahvé, eles têm Deus. Mas Deus coloca esse povo justamente num lugar estratégico ali no Oriente Médio, e quem estudou geografia sabe, né, naquela época era o centro praticamente, tinham os reinos do norte, os reinos do sul. Israel está bem ali, naquele quadrilátero ali, no Oriente Médio. E naturalmente, eles estavam ali justamente para todas as nações olharem e verem e serem como um testemunho para as outras nações. Mas naquela época não tinha o shopping center, e eles tinham as caravanas, e as caravanas serviam para eles venderem os produtos que eles produziam. Então, tanto os reinos poderosos do norte tinham as suas caravanas, desciam para o reino do sul. E o reino do sul, o Egito, por exemplo, tinha também suas caravanas que levavam produtos lá para o norte. E eram em camelos, em cavalos, todos os seus produtos, tecidos, artefatos, joias e tudo mais. E estrategicamente eles tinham que passar no meio de Israel. E passavam justamente ali no Rio Jordão, onde Jesus subia e descia com seus discípulos os 3 anos de vida. E naturalmente o povo então via aquelas caravanas passarem. E você agora tem que usar a sua imaginação. Eles olhando, as mulheres olhando, né? Aquelas manequins passando em camelos, vestidas com tecidos, né? Chiques, transparentes, os perfumes, os adereços, as joias. E elas começavam provavelmente a olhar e pensar: nossa, se meu marido me desse uma coisa dessa, eu me sentiria mais feminina, mais mulher, mais realizada, né? Eu fico imaginando também os homens olhando aqueles camelos, aqueles cavalos importados, e talvez pensando assim, né? Nossa, se eu tivesse um camelo 0 quilômetro, um cavalo desse importado, eu me sentiria mais macho, mais homem, mais provedor, ou qualquer coisa assim, né? E é interessante que não era só os produtos materiais, mas também os produtos espirituais. Eles levavam seus deuses, eram nações politeístas, e levavam seus deuses, seus balins, Deus de todo tamanho, Deus enorme, Deus pequenininho, Deus em chaveiro, né? E então foi uma influência para aquele povo de Israel. E eles começaram a invejar, eles começaram a desejar a ter o que aqueles povos tinham. Quer dizer, foi uma inversão de valores. Em vez de os povos invejarem Israel pelos que eles tinham no seu conteúdo, né? Conteúdo espiritual, foi ao contrário. E por isso o povo entrou num estado de depressão e de infelicidade. E foi por isso que o salmista então vai falar da felicidade, do bem-aventurado é a pessoa, bem-aventurado é feliz, né? sem depressão, inteiro, a pessoa inteira. Ele vai dizer: bem-aventurado são aqueles que não andam no conselho dos ímpios, aqueles que não pautam a sua vida pela orientação de quem não tem Deus. As nações orientavam dizendo: olha, vocês devem viver assim como nós vivemos, não é? E os valores eram diferentes dos valores de Israel, da lei do Senhor. Então eles começaram a ouvir ou dar ouvidos à orientação das outras nações. E ele continua e diz: e não se detém no caminho dos pecadores.
Ele não está dizendo não se detém com os pecadores, mas no caminho. Os pecadores têm um caminho, que a princípio parece muito bonito, mas o fim desses caminhos são de morte. E eles então ficavam ali, admirados, parados no caminho, na maneira que os pecadores caminhavam, né? Que o salmista chama de pecadores. E também ele diz, e não se assenta na roda dos escarnecedores. Os escarnecedores, naturalmente, são escarnecedores de Deus. As nações tinham as suas religiões, e nas religiões tinham as suas cerimônias, e as cerimônias eram cheias de aparatos, de sons, né? Mas acontece que aquilo tudo era uma encenação. Depois eles saíam da presença dos seus deuses, que não existiam naturalmente, e iam viver sua vida de qualquer jeito, sem nenhuma satisfação, sem ter nenhum relacionamento com aqueles deuses. E justamente isso que Israel estava fazendo agora. Eles se reuniam para adorar a Deus, mas a adoração era da boca para fora. Não era adoração com o coração, justamente por causa deles estarem ouvindo o conselho dos ímpios, estarem parados no caminho dos pecadores, e eles estavam transformando a lei do Senhor numa religião. Não sei se você percebe que há coisa muito parecida hoje. Nós vivemos a igreja nesse contexto brasileiro, e nós temos transformado os cultos num show, ou numa religiosidade, ou numa cerimônia religiosa, onde nos assentamos para adorar a Deus, mas depois a gente dá tchau, né? Tchau, até domingo que vem, e na segunda a sábado a gente vive nossas vidas sem estar nem aí para o que Deus pensa, ou para o que Deus quer. Eu acho muita semelhança de nossa situação hoje com essa situação do povo de Deus. Então o salmista diz, olha, não façam isso, é por isso que vocês estão infelizes, é por isso que vocês estão insatisfeitos, não façam isso, pelo contrário, sabe o que vocês devem fazer? E ele vai dizer, tenham o prazer de vocês na lei do Senhor. Claro que nesse contexto aqui, o salmista está falando que a lei do Senhor é a Torá, são os mandamentos. E os mandamentos não são coisas que Deus nos colocou para obrigar a gente a fazer. Mas os mandamentos e a lei do Senhor é para nos proteger. É para que nós possamos viver uma vida abundante. Essa vida inesgotável na presença de Deus. Vida verdadeira. Vida pela qual Deus nos criou. Quando Deus criou para a sua honra e para a sua glória. Para a gente viver inteiro. Para a gente viver sadio, saudável. E aqui ele diz, ele relembra, vocês se afastaram da lei do Senhor, por isso que vocês estão nessa situação infelizes. Então ele diz, tenham prazer na lei do Senhor, e na sua lei medite de dia e de noite. Naturalmente, hoje a gente tem abandonado as Escrituras. Para nós a Bíblia se tornou um livro religioso, um livro de coisas espirituais, onde quando você tem algum problema espiritual, você vai nela. E tem a caixinha da promessa, que é mais ou menos assim, deixa eu ver o que Deus tem para mim. E fecho os olhos, abro e ponho o dedo, então vou ler. E foi Judas e se enforcou. Não, isso aí não é para mim não. Deixa eu ver outra aqui que Deus está falando para mim. Deixa eu ver. E o que tem de fazer, faz-o depressa. Não. Entendeu? E a gente, como se fosse um livro de sorte, um livro de bênçãos. E a igreja hoje tem se tornado assim um berçário, onde crianças vêm pedindo a Deus, me abençoe, e todo culto me abençoe, e nós estamos de olho nas bênçãos de Deus, só nas bênçãos de Deus. Isso é uma característica religiosa, e a gente está interessado não em Deus, mas nas suas bênçãos, sempre pedindo, sempre insatisfeitos. Nós não somos maduros, nós não crescemos, porque nós somos feitos para Deus. Deus nos dá bênção se a gente pedir. Aliás, Ele já deu. É como se a gente estivesse pedindo bênção a Deus, e Deus falasse, você está me pedindo o quê? O que é que você quer mais? Eu já lhe dei tudo.
Eu dei tudo que eu tinha. Eu dei o meu filho. Você quer mais o quê? Eu me dei por você. E a gente, como criança, eu tenho netos agora, a gente compra, eu já desisti de comprar brinquedo para os meus netos, porque a gente dá 5 minutos depois, ele já joga para lá, ou quebra, ou não está mais interessado e quer outro brinquedo. Então, queridos, o salmista diz, olha, por isso que vocês são infelizes, por isso que são insatisfeitos, reclamam de tudo. E não é isso que a gente está vivendo agora. A gente reclama da família, reclama do governo, reclama da igreja, reclama de tudo. Nós estamos insatisfeitos. E aqui ele diz assim, medite na lei do Senhor, de dia e de noite. E esse meditar quer dizer ruminar. Tire da palavra de Deus as vitaminas. Não é só ler, não é só decorar. É entender qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. E aqui ele vai dizer, se você fizer isso, como é que você vai ser transformado? Como é que você vai se tornar agora uma pessoa diferente, uma pessoa inteira? Ele vai dizer, essa pessoa será como uma árvore. E você diz, eu não quero ser árvore. Não, ele não está dizendo que você vai ser árvore, você como uma árvore. Mas não é qualquer árvore. Olha o que ele diz, uma árvore plantada, não nasceu por acaso. Nós muitas vezes vivemos sem saber qual é a razão de viver. Você sabe qual é a sua razão de viver? Você sabe por que você é quem você é, com essa aparência, com esse sotaque nordestino? Você sabe por que você está nessa idade? Adolescente, jovem, ou adulto, ou idoso. Eu estou na terceira idade. Estou no pleno conflito da terceira idade. Se alguém resolveu esse problema da terceira idade, vem conversar comigo, porque eu estou desesperado. Como que eu vivo essa terceira idade? Então, você já pensou por que você é nordestino? Você podia ser muito mais feliz e ser um paulista, ou um gaúcho, ou um mineiro, ou um americano, ou um japonês, ou um chinês, ou um argentino. Não, argentino não. Brincadeirinha. Se tem algum argentino aqui, é só brincadeira. Posso tomar aqui Eu não sei porque a gente resolveu cismar com os argentinos. Tá bom, desculpa, é só brincadeira, tá? Então, você já pensou nisso porque você é mulher e não homem? Você podia ter nascido um homem, entendeu? Um homem macho, alfa, plus, entendeu? Por que você é homem, você podia ter nascido mulher e ser tão bonita, né? Você já pensou nisso? E o salmista está dizendo, você tem que saber por que você é o que você é. Você está onde você está, uma árvore que foi plantada, alguém foi plantado. Quando você planta, há um objetivo, há uma força maior, há uma determinação maior de plantar você onde você está. Por que você está morando aqui em Recife? Por que você pertence a essa igreja episcopal? Você podia ser de outra igreja? Você podia ser macumbeiro? Olha aí que coisa bacana. Brincadeirinha também. Por que você está aqui? E muitas vezes a gente não pensa nessas coisas e vai vivendo. Por isso que muitas vezes a gente quer ir para fora, ir para o sul, no Brasil, ir para os Estados Unidos, ir para a Europa. Porque a gente não sabe por que a gente está onde a gente está e a gente é o que a gente é. E ele diz assim, é como uma árvore plantada. Plantada aonde? Olha que coisa maravilhosa. Plantada junto a correntes de águas. O que a árvore mais precisa é de água para lhe alimentar, lhe dar força, fazê-la bela, frutífera. Água. E você diz, mas pastor, ao meu redor não tem água coisa nenhuma. Aliás, tem uma seca aqui nesse país, né? Não vejo água nenhuma, ribeiros de água perto de mim. Exatamente porque você perdeu a visão de Deus. Às vezes nós perdemos a visão do Senhor e não vemos que as coisas que estão do nosso redor, a nossa igreja, o nosso trabalho, a nossa família, todas essas coisas são rios
que nos vão alimentar, nos fazer ser o que nós somos. Talvez você diga, pastor, você está falando isso porque você não conhece minha família. Familhinha fuleira que eu tenho. O senhor não conhece meu marido, pastor, é um mala sem alça. Pastor, o senhor não conhece minha esposa, é uma víbora. Não conhece minha sogra. Não, sogra é brincadeira também. Então, a gente não percebe, a gente está angustiado, a gente está infeliz, insatisfeito, não conseguimos ver os rios, a água que está ao nosso redor, para nos fazer ser o que nós somos. Então, plantada junto a correntes de águas, olha o que diz aqui, que no devido tempo dá o seu fruto. Querido, a religião faz com que você fique com aquela mentalidade, eu quero, me dá, vem a mim, e o teu reino nada. A gente fica de mãos estendidas, pedindo. Quando Deus nos criou, Deus nos fez, Deus nos transformou para darmos frutos, para dar. Mas pastor, se eu der vai acabar. Não vai acabar. Você não lê as escrituras, não acaba. É o milagre da multiplicação dos pães, é o milagre da farinha. É melhor dar do que receber, querido. A criança quer só receber, o adulto quer dá porque recebe de Deus. Se você recebe de Deus, você tem vontade de doar, de dividir, frutificar. Como é bonito uma mulher frutífera. Aliás, uma mulher estéril, né? Ela fica desesperada. Ela quer ser frutífera no sentido de dar filhos. Mas não é só nesse sentido. É em todos os sentidos. É dar amor. É dar ajuda. É aconselhar. É orar. É frutificar. Nós fomos feitos para isso. Em Cristo. Deus fez isso com a gente. Desde o Velho Testamento. Essa era a vontade de Deus. Para aquela nação frutificar. Dar frutos para todas as outras nações. E aí ele não para, diz, que dê seu fruto no tempo certo. Quer dizer, não é um fruto de estufa, não é um fruto que não tem sabor, não é um fruto que não tem semente transgênico, é um fruto que se multiplica. Se multiplica. Você tem multiplicado a sua vida? Agora, fisicamente, né? No Dia dos Pais, reunimos lá em casa. Começamos em 2, eu e Ivone, agora somos em 13, multiplicamos. Eu sou de uma família de 9, a Ivone é da família de 9 também. Mas eu não tenho só os 6 filhos, porque para mim agora são 6, todos são casados, e a gente não trata o genro e as noras como noras e genros, a gente trata como filhos. Porque nas nossas famílias a gente teve muito problema com isso, de rejeição, da família rejeitar os cunhados, os genros e as noras. Então decidimos que são todos filhos. Mas eu não tenho só esses 6 filhos, eu tenho outros filhos, vou levar daqui o Pedro e o João, e o Neto também, né? Gente nova, mas são filhos adotivos. Você tem filhos adotivos? E quando os filhos naturais, você tem uma certa limitação, porque N razões, mas os filhos adotivos você pode ter quantos você quiser. Quantos você quiser. Multiplicar. Então é uma coisa maravilhosa. Fruto no tempo certo. Fruto que realmente alimenta, que dá sentido de sabor, não é? Aqui tenho tomado suco de cajá. Ontem a gente falou que no céu ia ter Coca-Cola. Eu falei, não é Coca-Cola não, é suco de cajá. Aliás, vai ter no céu 2 sucos, o de cajá e o de graviola. Não tem, isso aí é fruto que vem direto do paraíso, não tem conversa, entendeu? Então, frutos, e olha que coisa interessante, cuja folhagem não murcha. As folhas não murcham. Uma árvore que a folha não murcha, que isso? Toda folha murcha e cai.
Mas é que o salmista não está falando de árvore realmente, o salmista está falando de pessoas, o salmista está falando de gente, o salmista está falando de você e de mim, o salmista está falando de nós. As nossas folhas em Deus não murcham. Mas como não murcham? O que significa isso? Significa que quando a gente é jovem, né? Eu estou vendo aqui o João tocar, que coisa maravilhosa. Oh, não, cuidado que vão roubar você, vão roubar o João de vocês, hein? Eu vejo a juventude, adolescentes. A gente vê adolescente lá no acampamento. Se deixar, eles não dormem à noite, a semana toda. É uma loucura, é muita energia. Energia 220, é 440, é uma loucura. E a gente quer mudar tudo, a gente quer viver. E a juventude também, né? Mudando tudo, olha, tudo isso aqui. E é uma loucura. Mas depois a gente vai ficando adulto, ficando maduro, aí você já vai, né, se acomodando. Aí depois você completa 50 anos, 60 anos, entra na terceira idade, aí já começa... Esse som, onde está uma loucura do som aqui, né? Nossa, não dá não. E a gente começa a ficar rabugento, e a gente fica ranzinho, então, quero minha cama, quero minha casa, quero minha comida, vamos lá, não vai não. E aí, isso tem na igreja também. Às vezes os líderes, sabe que o líder vai ficando chato, vai ficando, está demorando demais, o negócio de ficar brincando com, o negócio de ficar tão contando, vamos cantar hino. E os irmãos começam a orar, Senhor, leva teu servo, Senhor. Com todo respeito, Senhor. Só o Senhor aguenta esse cara. Essa é a tendência natural do ser humano. É a tendência de quem não tem Deus. Mas quem tem Deus é diferente. Deus nos renova a cada dia. As folhas não murcham. Você está velhinho, mas está feliz da vida. Minha mãe ficou viúva cedo. Nossa, vocês precisam ver. Ela ia nas igrejas e ficava de olho nos velhinhos. Aquele ali, aquele ali. 80 anos, já perto de morrer, e ela ainda tinha esperança de casar de novo. Com certeza, as folhas da minha mãe não murcharam. É uma coisa maravilhosa isso, gente. É tão bom ver um idoso alegre e feliz. Que a gente só vê o idoso reclamando de saúde, reclamando das dores, reclamando do governo, reclamando dos remédios, entendeu? Reclamando de tudo. Vocês lembram de João Batista? Não, João Batista não, de João. Ele deu tanto trabalho para o Império Romano, ele foi uma pessoa tão especial, tão usada por Deus, que quando idosos, lá com 90 anos, eles não podiam matar porque eles respeitavam os idosos naquela época, hoje não respeitam mais, e exilaram ele na ilha de Patmos, como quem diz assim, deixa esse velho aí para morrer. 90 anos. Deixa eu ver, tem alguém aqui com 90 anos? Ou mais? Caramba! Ninguém! Está vendo como é que é? Não dá para ir no culto, não. Não tem rampa para cadeira de roda. Não tem bengala aí. 90 anos. E Deus falou, não, vocês não vão acabar com o velho, não. Não é velho coisa nenhuma. E Deus deu o ministério a João de escrever e de ver a revelação do Apocalipse. De ver, não tinha óculos, mas João não tinha nem catarata, nada, ele viu. E Deus falou, olha, não é para só olhar não, ver não, escreve. Mas Senhor, eu estou com parque, isso não dá para escrever. Não, eu curo, vai, escreve aí, João.
E João escreve essa revelação do Apocalipse que até hoje a gente não sabe direito interpretar. As folhas não murcham. Em Deus, querido, você não precisa virar um velho rabugento, uma velha chata, não. Você vai virar alguém muito feliz que os jovens vão ficar com inveja. Com inveja. E por fim ele diz, olha que coisa maravilhosa. E tudo quanto fizer, ou tudo quanto ele faz, será bem sucedido. Oh glória! Receba essa palavra hoje pela fé. Estamos todos nós lutando pela vida, trabalhando, construindo. É claro que a gente vive numa sociedade capitalista, onde as coisas, o dinheiro, as coisas têm mais valor do que ser humano. E Deus nos coloca aqui na sociedade para reverter essa ordem de valores. Hoje nessa sociedade, se você tem muito, você vale muito. Se você tem pouco, você vale pouco. Se você não tem nada, você não vale nada. O que manda é seu cartão de crédito. Se for aquele cartão preto, você fica na fila do lado de fora do banco. Se for aquele pratinha, você pode entrar no banco. Se for o de ouro lá, aí você vai direto para quem vai atender. Você não é o caixa, é o gerente do banco. Não é assim, queridos? É essa sociedade que nós vivemos. É uma sociedade sem Deus. Os valores são diferentes. Mas o salmista está dizendo, não, se você conhecer a vontade de Deus para a sua vida, você vai fazer diferente. O que é que você quer fazer? Agrada-te do Senhor, o outro salmista diz, agrada-te do Senhor e Ele satisfará o quê? Os desejos do teu coração, você nem precisa pedir. Se você for fazer a exegese, você vai entender o seguinte, basta você desejar no coração. Você não precisa nem pedir a Deus. Ele já vai realizar os desejos do seu coração. Por quê? Porque você é uma pessoa amada. Ele te ama desesperadamente. Você é um filho, você é uma filha querida dele. Ele não mediu esforços para te restaurar. Ele mandou seu filho morrer na cruz. E nós estamos na cruz com Cristo, nós morremos com Cristo na cruz. Quando Jesus foi sepultado, nós fomos sepultados também com Ele. Mas quando Jesus ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele também, para uma nova vida. Isso é verdade ou é utopia? Isso é verdade ou é religião? É papo de pastor, de bispo? Essa é a diferença entre religião e o evangelho. Religião é um esforço nosso, um esforço do homem, porque um dia fomos expulsos da presença de Deus. Nós fomos feitos para glorificar a Deus, e quando erramos, quando pecamos, Deus nos afasta dele, nos expulsa do Éden e ficamos desesperados, e queremos voltar para Deus, e começamos a construir nossas pontes, nossos caminhos, nossas trilhas, para voltar para Deus. E começamos a fazer coisas para agradar a Deus. Senhor, me aceita de volta, olha o que eu estou fazendo. Mas nada o que façamos de bom não paga a dívida que nós tivemos eterna lá no Éden. Mas Deus, desesperados mais do que a gente, porque Ele que nos perdeu. Nós somos criaturas deles e Ele nos perdeu. Então Ele sai do seu trono, da sua glória, e se encarna no homem, em Cristo Jesus, e vem nos buscar, vem nos resgatar, vem nos restaurar. Nós somos aceitos não porque a gente é religioso, porque a gente dá o dízimo, porque a gente vai à igreja, porque a gente faz orações, porque a gente conhece a Bíblia, lê a Bíblia. A gente é aceito por Deus por causa de Jesus Cristo, pela sua obediência. Ele obedeceu 100% a Deus, e Ele ficou no lugar de Adão. Adão nos levou para a morte, Jesus nos leva para a vida, e vida em abundante. Entenda isso, encarne isso na sua vida, reivindique isso, não por causa de você, por causa de Cristo. Você pode ter uma vida abundante, uma vida que abençoe sua família,
uma vida que abençoe a sociedade, uma vida que você chega em casa e pode dizer como dinossauro: querida, cheguei! E a alegria chega na sua casa. Ou você é daqueles que chega em casa e sua esposa fala: vai para lá, se esconde, esconde aí, seu pai chegou, cuida. Ah, querido, a gente perde tantas coisas. A gente vive e se conforma de viver uma vida meia boca. Vamos fazer parte daqui a pouco dessa Eucaristia. Vamos tomar o vinho, comer o pão. Não deixe que isso seja só símbolo. Não deixe que isso seja só uma coisa rotineira, uma coisa religiosa. A religiosa faz disso uma cerimônia sem importância. Faça disso a vida. Se você está carregado de erros, de pecados, se sentindo culpado, não fique do lado de fora. Essa mesa é para você, porque Jesus veio para os doentes. Se você se acha curado, se você se acha sadio, essa mesa não é para você. Mas se você se sente frágil, pecador, longe de Deus, essa mesa é para você. Esse sangue foi derramado para lhe lavar, para devolver a alegria na sua vida, a celebração. Esse pão é partido para lhe dar saúde física. Creia nisso, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Creia e deixe o resto com Ele. Creia e o milagre acontece. Amém? Amém. Oh Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Baixe sua cabeça e vamos ter uma palavra de oração. Te rendemos graças, Senhor, porque a Tua palavra é viva e transformadora para vidas que o Senhor Jesus se entregou naquela cruz. Te louvamos porque nessa manhã podemos ouvir a Tua voz, Pai. Ajuda-nos agora no exercício diário, na caminhada, na prática dos ensinamentos que foram aqui explanados. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Renova a nossa alegria, renova a nossa energia nessa caminhada, que possamos ser como o salmista registrou, essa árvore frondosa, frutífera, plantada junto aos ribeiros, e essa fonte de água da vida chama-se Jesus de Nazaré, Jesus Cristo. E é por Ele que te rendemos graças nessa hora, por Ele que pedimos o perdão dos nossos pecados mais uma vez, e por Ele te louvamos, no nome dEle oramos, amém, amém.